Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da pastora, professora doutora Adriana Herig Fagundes. Você vai me encontrar aí no YouTube como Adriana Rorig Fagundes. Pode colocar o DRA ou não, você vai me encontrar de qualquer forma. Muito bom estar com você. Que bom que você está acompanhando esse curso do Projeto Cormar, que é a sabedoria revelada de Deus, em aulas curtinhas de 5 a 10 minutos, mas que eu tenho certeza que estão edificando, mesmo nas coisas mais básicas, né? Nós precisamos começar pelo básico para chegar ao mais profundo. Então, mesmo que você já conheça as definições, já conheça esse conteúdo que a gente está passando, é sempre bom revisar, é sempre bom retomar e ver sobre uma ótica diferente, talvez, do que você tenha visto até hoje. Estou aqui com a ilustração do tabernáculo, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre aquilo que está em Êxodo e Levítico, né? Êxodo, então, é um livro que fala muito de Moisés e todo o povo de Israel e tudo que eles passaram nesses 40 anos no deserto. E algo muito importante que aconteceu depois daquele episódio terrível do bezerro de ouro, né? Que Moisés desce do monte, chega com as tábuas da lei e se depara com o povo adorando a um ídolo, a um bezerro de ouro. E depois disso, né, Deus acaba instruindo a Moisés para que ele faça um tabernáculo, um lugar de oração, um lugar de adoração, um lugar de comunhão com Deus. Aleluias! E esse tabernáculo, ele foi feito minuciosamente sob a direção de Deus. Deus foi o engenheiro, Deus foi o arquiteto, Deus foi o mestre de obras e os outros foram então os pedreiros, os marceneiros, os construtores deste tabernáculo. Lembrando que como o povo de Israel era nômade naquela época, esse tabernáculo ele era desmontado e montado, ele tinha toda uma estrutura para isso. Imagina quanto tempo eles não levavam para montar e desmontar este lugar. O tabernáculo era dividido em 3 partes, né? Os átrios, que é o pátio do tabernáculo, né? Tem essa parte aqui, dá para ver um pedacinho ali do altar. E dentro, então, o santo lugar, que era o lugar dos levitas, dos obreiros, né? Dos sacerdotes e daqueles que faziam a obra do Senhor. E o santo dos santos, que era o lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. Então, no livro de Êxodo fala um pouco sobre isso. Mas o mais legal está em Mateus 27, 50 e 51. Olha o que diz aqui. E Jesus, clamando outra vez, com voz alta, entregou o Espírito. Ou seja, naquele momento, Jesus estava na cruz e morreu. E continua assim: neste instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. E a partir deste momento, queridos e queridas, nós voltamos a ter acesso ao Deus Pai. O véu que se rasgou de alto a baixo foi justamente o véu do Santo dos Santos, naquele lugar sagrado, naquele lugar que era um lugar terrível, porque os sacerdotes, o sumo sacerdote entrava para a expiação dos pecados, e se ele não tivesse em santidade, e se tivesse algum pecado que ainda não estava perdoado, que ainda não tinha havido feito um sacrifício por ele, ele morria lá mesmo. E tinha lá uma cordinha que puxavam ele se ele morresse. Então, queridos, quando Jesus morreu na cruz por nós, o véu se rasgou de alto a baixo. Ou seja, a partir daquele momento, o Santo dos Santos é um lugar onde todos nós podemos ter acesso. Aleluias! E eu quero falar um pouquinho também
sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico, ele é talvez o livro com mais detalhes em termos de legislação, ou seja, em termos do que pode e o que não pode fazer. E naquela época, algo muito sério era em relação aos animais, né? Os animais puros e os animais impuros. E lá em Levítico 11, Deus fala sobre isso, que eles não deveriam comer a carne dos ruminantes que tivessem o casco fendido. Exemplo, porcos. E aí esses dias uma menina da igreja me perguntou: pastora, a gente pode ou hoje não pode comer carne de porco? Porque lá em Levíticos diz que não pode. Então algumas religiões, algumas denominações ficaram com essa instrução do Antigo Testamento. Mas deixa eu te dizer algo. Tudo aquilo que vale para nós, tudo aquilo que é lei no Novo Testamento, que está no Antigo Testamento, ele precisa ser retomado por Jesus. E a questão dos animais puros e animais impuros é algo que Jesus ele aboliu. Essa lei ela não existe mais para nós. Lá em Mateus, se eu não me engano, 27, vamos lá. Mateus 27, 50 foi o que a gente leu, né? Marcos 7, se você puder, acompanhe lá na sua Bíblia, Marcos 7. Olha só o que o Senhor fala sobre isso. Marcos 7, 18. Olha que interessante. Jesus disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Pois não lhe entra no coração, mas no ventre e é lançado fora? Ao dizer isso, Jesus considerou puros todos os alimentos. E tem outros livros do Novo Testamento que reforçam essa ideia de que agora todo o alimento é purificado, é santificado pelo Senhor. Então, nós podemos sim comer carnes de porco. Mas aí você pode perguntar, mas então por que na época, por que no Antigo Testamento Deus proibiu ingerir carne de porco? Por que Deus proibiu que eles comessem carne de porco? Queridos e queridas, deixa eu te falar algo neste momento. Todas as leis, todas as regras, todas as permissões e todas as negações de Deus, na minha concepção, só tem um sentido: vida e morte. Tudo aquilo que Deus nos proíbe, tudo aquilo que Deus diz que não é para nós fazermos, é porque Ele sabe que de alguma forma isso vai nos levar para caminhos de morte. Caminhos de morte. Tudo aquilo que o Senhor permite, tudo aquilo que o Senhor aconselha, tudo que Ele nos diz para fazer, é porque Ele sabe que isso é caminho de vida para nós. Aleluias! Então lembre-se sempre disso. Aquilo que o Senhor te diz não, aquilo que o Senhor diz para você não fazer, é porque Ele sabe que lá no futuro isso pode te levar à morte. Seja a morte física, seja a morte emocional, ou seja a morte espiritual. Esse é o exemplo dos vícios. Por que não pode fumar? Por que Deus proíbe o vício? Porque Ele sabe que o vício do cigarro não vai te fazer bem, que isso vai te fazer mal e vai te levar à morte. E você estará sujando, vai estar contaminando o templo do Espírito Santo. Tudo que Deus faz é por amor, é porque Ele nos ama, até mesmo aquilo que Ele nos proíbe de fazer. Amém? Se você gostou desse vídeo, se você foi instruída por esta aula, esta 9ª aula, então compartilha, curte, passa para outras pessoas e nós voltamos logo, logo com a nossa 10ª aula. E nós vamos estar falando de assuntos muito interessantes sobre a Bíblia e sobre teologia. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Não perca! E se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você não assistiu às aulas anteriores, assista para você ter uma sequência. Tudo bem? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.